Boa tarde, está no ar o Gaspar News, ao vivo aqui na TV Gaspar, é o seu jornal diário para mais de 120 países, ao vivo pela internet, com o apoio de Ciplac, Forros e Divisórias, LHS Móveis, Quiloja Multimarcas e Marques Contabilidade e Assessoria. Os moradores do bairro Poço Grande estão se sentindo inseguros e pedindo mais policiamento. No último final de semana, uma senhora teve a sua casa invadida durante a madrugada na rua Pedro Schmidt Júnior. Você vê os detalhes nessa reportagem. Moradores do Poço Grande estão preocupados com a falta de segurança no bairro. Neste final de semana, uma senhora teve a casa invadida por um homem durante a madrugada. Ele só não conseguiu efetuar o crime porque ela o flagrou dentro de casa e então o bandido fugiu. Segundo vizinhos que testemunharam a cena, os criminosos vieram em 2 carros. Eu cheguei em casa na volta de 1h30 da manhã, meu filho já estava em casa. Aí cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa e fui me deitar tranquilo como normal. Aí atendi o telefone, que uma pessoa ligou para mim. Conversei com essa pessoa 5 minutos, mas já logo ferrei no sono, porque eu estava cansada. Aí 2h30 por aí, mais ou menos, que eu tenho um barulho ao redor de casa. Dependendo do o chinelo ou o calçado que você esteja no pé, dá para sentir a pessoa andando ao redor de casa. Aí eu pensei que era o meu filho, onde eu vi uma luz do celular acesa, a casa estava toda apagada. Aí eu achei que era o meu filho. Aí eu ia chamar ele, mas como mãe, eu não vou chamar, né? Então eu peguei, me levantei da cama e fui ao encontro dele, no escuro, indo atrás da luz do celular. No que eu olhei, meu filho estava na cama e não vi que era o meu filho. E eu fui atrás da luz do celular. Quando eu vi de cara no quarto, era um bandido que já tinha entrado dentro do quarto, tinha abrido a janela, e o outro estava tentando abrir a porta da área de lazer. Aí o desespero foi tão grande que eu peguei o que eu tinha na minha mão para jogar e gritei e berrei para os vizinhos poderem me socorrer. Saíram correndo em alta velocidade, o que estava aqui dentro pulou da janela para fora, saltou do 2º andar para o 1º andar, que é 2 andares, e o outro saiu sentido escada abaixo, em 2 carros. Um carro eu consegui ver, um Tempra preto, sentido Bom Jesus. E a minha vizinha viu um Fox branco estacionado debaixo da marquise da minha casa, sentido Rua Itajaí. Quer dizer o quê? Estava em 4 homens. Sônia imediatamente acionou a polícia militar, que garantiu que enviaria uma viatura ao local. Ela conta que esperou, acompanhada de vizinhos, por um bom tempo durante a madrugada e não viu nenhuma guarnição da polícia passar por ali. A falta de assistência deixou os moradores inseguros. Liguei para a polícia militar, expliquei o caso para a polícia militar, eles só perguntaram: roubaram alguma coisa da sua casa? Eu disse, não roubaram nada. Mesmo se tivesse roubado, eu não ia me importar com isso. A única coisa que eu queria saber era a segurança minha e do meu filho. Porque eu sou uma mulher sozinha, se meu filho estava comigo. E como é que fica? Ele disse, dona, mas a senhora conseguiu marcar a placa do carro? Eu disse, não, como é que eu vou marcar a placa do carro na hora do desespero? Eu não vou me lembrar disso. Então tá bom, então daqui a uma meia horinha eu vou mandar uma viatura para olhar a sua casa, observar como é que foi. E se precisar fazer um boletim de ocorrência. Não apareceu ninguém. Aí ficou eu, o meu filho, a minha vizinha de baixo, essa que viu o carro branco, o marido dela e mais um casal de vizinho atrás de casa. Ficamos até as 4 horas da madrugada, umas 4h15 da madrugada, lá embaixo, que eu fiquei com medo de subir em cima, para ver se aparecia uma polícia militar. Não apareceu ninguém. E estou até hoje indignada com isso. Todos os vizinhos estão indignados com isso. E já não é a primeira vez que isso acontece na nossa rua. São vários assaltos e é dificilmente uma polícia militar ou civil que seja aparecer no local. É muito difícil. Procurado pela equipe da TV Gaspar, o subcomandante da Polícia Militar, Tenente Heinz Hertz, não quis gravar entrevista, mas informou que a viatura da Polícia Militar efetuou, sim, rondas na região para encontrar os criminosos e que os policiais só não deram o retorno para a senhora porque em seguida foram encaminhados para outra ocorrência. Ele explicou ainda que a população deve entrar em contato com a Polícia Militar sempre que necessitar de informações e pode também encaminhar ofícios solicitando mais policiamento. Segundo o tenente, a Polícia Militar procura sempre manter o policiamento conforme solicitado pela comunidade e, em momento algum, se nega a prestar atendimento ou mesmo prestar informações à população. A rota feita pela guarnição de plantão naquele dia e o contato feito com a vítima foram gravados pelo sistema da PM e também pelo GPS instalado na viatura. A gente sabe que os nossos policiais militares aqui em Gaspar se esforçam o máximo que podem para atender bem a nossa comunidade. O Capitão Pimentel e o Tenente Rente têm feito um bom trabalho no município, mas
A Polícia Militar aqui em Gaspar, como em várias cidades do estado, enfrenta um sério problema que é a falta de efetivo. E eu acho que então, a partir dessa reclamação da comunidade, fica aí uma reivindicação para o governo do estado para que realmente aumente o efetivo de policiais aqui em Gaspar, porque nós estamos precisando de mais segurança. E os promotores de justiça estiveram reunidos na Câmara de Vereadores em Blumenau na manhã de ontem para protestar contra a PEC 37, que é a proposta de emenda constitucional que diminui o poder de investigação do Ministério Público. Atos semelhantes ocorrem em todo o estado ao longo desta semana. O projeto, que tramita no Congresso, foi aprovado em uma comissão especial da Câmara dos Deputados no dia 21 de novembro do ano passado e está prestes a ser votado. A principal mudança proposta pela PEC 37 é tirar de órgãos como o Ministério Público, a Receita Federal e o Tribunal de Contas o poder para fazer investigações. Com isso, a competência para investigar crimes seria atribuída exclusivamente às polícias federal e civil. O autor da proposta é o delegado da Polícia Civil do Maranhão e deputado federal Lorival Mendes, do PCdoB. Para o parlamentar, os promotores estão extrapolando a competência em investigações que depois são questionadas na Justiça. Ele diz que a proposta termina com a briga de competências entre a polícia e o Ministério Público e evita o descontrole nas apurações conduzidas por promotores. Ontem também a Polícia Militar endossou as manifestações do Ministério Público em Florianópolis. Bom, vamos falar de saúde. O Hospital de Gaspar, os equipamentos que não possibilitaram o atendimento durante o final de semana de pacientes com politrauma e infarto do miocárdio já estão operando normalmente. Segundo os responsáveis pelo serviço, o aparelho foi consertado já na terça-feira. E de acordo com o tenente Alcione Fragas, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, uma mudança de rota, como a que foi proposta pelo médico de plantão no domingo, só pode acontecer caso o hospital anuncie oficialmente o fechamento da unidade de pronto atendimento e também a partir de um acerto entre a Secretaria de Saúde de Gaspar e dos municípios vizinhos como Blumenau e Brusque. Como isso não aconteceu, o Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar continua encaminhando os pacientes para a instituição. Ainda falando de saúde, a Secretaria de Saúde de Gaspar inicia na segunda-feira, dia 15, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Terão direito à vacina as pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 a 23 meses, gestantes, mulheres de resguardo até 45 dias, trabalhadores de saúde selecionados pelo Ministério da Saúde, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade e pessoas com problemas crônicos e especiais de saúde. A vacina é disponibilizada gratuitamente para todos esses grupos e será trivalente, ou seja, irá proteger contra 3 tipos de vírus da gripe, entre eles o H1N1. A meta da Secretaria de Saúde de Gaspar é vacinar mais de 12 mil pessoas contra a gripe este ano. Quem faz parte dos grupos citados já pode tomar a vacina a partir do dia 15 e a campanha prosseguirá até o dia 26 de abril. Além disso, no sábado 20, ocorrerá o Dia Nacional de Vacinação contra a Gripe. Nesse dia, as unidades de saúde do município estarão abertas das 8 às 17 horas para vacinação, com exceção dos postos de saúde do Gaspar Alto e da Lagoa, que farão o dia de vacinação especial nos dias 18 e 19 de abril, respectivamente. Já no dia 20, as equipes da Secretaria de Saúde realizarão também a vacinação a domicílio para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção. Os usuários que apresentam problemas crônicos e especiais de saúde, que não são acompanhados nas unidades de saúde do município, deverão apresentar uma receita médica com a prescrição da vacina, o nome do problema crônico de saúde e o número de comunicantes domiciliares. Ontem, vamos falar de esporte e notícias boas. Ontem, os bombeiros militares e comunitários de Gaspar disputaram uma vaga na Copa Cabo Andrade de futebol do ano de 2013. Eles jogaram contra o time de Brusque e a nossa equipe foi acompanhar o jogo lá no campo do Bela Vista Country Club. Você confere agora nessa reportagem. O time masculino dos bombeiros de Gaspar disputou na tarde desta terça-feira
uma vaga na edição da Copa Andrade de 2013. Este ano, a competição acontece em Capinzal, nos dias 25 e 26 de maio, reunindo representantes do Corpo de Bombeiros de várias cidades do estado. Os times podem ser compostos por bombeiros militares e até 4 bombeiros comunitários. Em Gaspar, um dos integrantes do time é o bombeiro comunitário Juca Bento. O objetivo desse jogo é fazer uma seletiva para o Campeonato Catarinense de Bombeiro, que acontece em Capinzal. Então, com isso, era para vir o jogo de Blumenau, Brusque, fazer uma seletiva para um representante desses 3 municípios de Gaspar, para representar no torneio catarinense chamado Cabo Andrade, né? A partida foi disputada no campo do Bela Vista Country Club. Um time de Blumenau também estava na rodada, mas acabou não comparecendo ao jogo. Na edição do ano passado, as mulheres gasparenses conquistaram a Taça Cabo Andrade. Para este ano, a expectativa dos homens é ter um bom desempenho. Já há 5 anos já a Filca Gaspar representa aqui a região. E uma vez foi chegar em terceiro, o máximo quando a gente chegou, mas tinha 62 municípios presentes, então, mas foi a melhor colocação de Gaspar até hoje. A expectativa é se a gente passar hoje a seletiva, se preparar bem para o mês que vem, dia 25 e 26 de maio, para estar em Capinzal, para representar o Vale do Itajaí, principalmente Gaspar, Brusque e Blumenau, bem, né? O time de Gaspar venceu os bombeiros de Brusque por 4-1 e vão disputar então a Copa Cabo Andrade representando o nosso município juntamente com o time feminino, que foi o vencedor da Copa no ano passado. E vamos falar sobre o tempo aqui em Gaspar. A chuva deu uma trégua aqui no município, ainda temos problemas nas cidades do litoral, com alagamentos, mas aqui em Gaspar o tempo está seco, são 23 graus a temperatura e a umidade relativa do ar está em 86%. Hoje o dia será então de sol com algumas nuvens e não deve chover mais nesta quinta-feira. Para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens durante a manhã. A partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva, também à noite na sexta-feira. E para o final de semana a previsão do clima-tempo é de chuva. Bom, você acompanha as imagens da nossa câmera ao vivo na rua São José. Lembrando que nós estamos agora com 3 câmeras ao vivo na cidade de Gaspar. Essa aí que você vê agora da rua São José, uma na Avenida das Comunidades e a outra novíssima e exclusiva da TV Gaspar, que dá a você a visão da ponte Hercílio Deck. E no próximo bloco nós vamos conversar com o secretário de Transportes do município de Ilhota, Antônio Carlos Russi. Ele vem falar sobre os investimentos que estão sendo feitos lá no município na questão de transportes e também sobre a coleta de lixo, que é a responsabilidade dessa mesma secretaria. É daqui a pouco, após o intervalo comercial. A Motec Motopeças está presente no mercado de manutenção e comércio de peças, atendendo com rapidez e excelência toda a população. Contamos com uma ampla e completa oficina, onde realizamos todo tipo de manutenção preventiva e corretiva, inclusive injeção eletrônica. Venha conhecer nosso trabalho. A Rua Arnoldo Chiram, 145, bairro Centro, em Gaspar. Ciplac, forros, divisórias e gesso drywall. Rua Hercílio Fide Zimmermann, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. ciplac.com.br. Que Loja Infantil e Multimarcas. 2 lojas no centro de Gaspar. Que Loja? Aqui você encontra as melhores marcas. 3332-2193. Na LHS Móveis, você encontra peças em fibra sintética, junco, ratã e decorações para jardim, tudo para compor ambientes com sofisticação e versatilidade. LHS Móveis, com fabricação própria. Na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Poço Grande, em Gaspar, e também no centro de Ilhota. Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580.
A Prefeitura de Gaspar iniciou a execução da drenagem pluvial da Rua Fernando Kraus. Após esta etapa, será realizada a pavimentação asfáltica no local. A obra, orçada em aproximadamente R$1 milhão, contará com contrapartida da Prefeitura na ordem de R$115 mil. Em 2011, a Secretaria de Obras realizou a execução de aproximadamente 520 metros de drenagem e pavimentação asfáltica desta via, onde investiu com recursos próprios cerca de R$300 mil. Gaspar, comemorando 79 anos. Gaspar News está de volta ao vivo aqui na TV Gaspar. Hoje vamos entrevistar o secretário de Transportes de Ilhota, Antônio Carlos Russo, popular Toninho. Seja bem-vindo ao Gaspar News. Boa tarde, Aline. Muito obrigado pelo convite, né? Quero também cumprimentar o pessoal de casa e dizer que é muito bom estar aqui. Bom, todo mundo, quando pensa em transporte em Ilhota, pensa logo na Ponte da Saudade. A região do Vale está um pouco traumatizada com a questão das pontes. Aqui em Gaspar nós tivemos agora a paralisação da Ponte do Vale. Como é que está o andamento da Ponte da Saudade? Então, Aline, o andamento da ponte, eu diria que está a todo vapor, né? Porque hoje a gente já tem os recursos dela, 60% do recurso destinado à obra da Ponte de Ilhota já foi repassado. Os 40% do recurso que faltavam, o prefeito Daniel Bose, numa das viagens dele a Brasília, juntamente com o governador Raimundo Colombo, entregou em mãos para a presidenta Dilma o ofício, né, dos outros 40% que faltavam do recurso da ponte. Então eu tenho fé que mais tardar aí no ano de 2014, para o mês de setembro, que é o prazo que foi estipulado para o término dela, eu acho que a gente vai estar inaugurando a tão sonhada Ponte de Ilhota. A inauguração então seria em setembro do ano que vem. Até lá, a balsa vai funcionar normalmente? Então, Aline, já em outras entrevistas, né, junto com você pôde ver que a balsa realmente é um problema sério para nós. Mas a Secretaria tem, né, se dedicado, nós temos pessoas ali que estão especialmente cuidando do problema da balsa, estão ali praticamente 24 horas por dia, né, para prestar um serviço, para que a balsa não pare, né? No começo do ano nós tivemos um problema muito sério com ela, que foi o motor, que no dia 31 de dezembro ele veio a parar, veio a fundir, né? E também os furos no casco. E indo ao estaleiro, a gente teve lá um problema sério, porque eles pediram para nós, para consertar o casco da balsa, R$60 mil. Então foi uma decisão da nossa secretaria, juntamente com o prefeito e com o vice-prefeito, nós puxarmos a balsa no barranco ali mesmo, e com R$18 mil nós consertamos o motor e o casco da balsa num período de 9 dias, e eu tinha pedido, né, como representante da secretaria, eu tinha pedido 30 dias para o prefeito, de 20 a 30 dias, e graças a Deus, num período de 9 dias, nós entregamos a balsa funcionando à comunidade de Ilhota. Mas então ela está garantida agora por um bom tempo de funcionamento? É como eu digo para ti, garantir o funcionamento dela é praticamente impossível, né? Porque é uma máquina. Então, com máquina, a gente sabe que existe problema. Mas a manutenção está sendo feita de acordo com a necessidade e para que venha melhor prestar serviço à comunidade. Bom, no início do ano nós tivemos notícias de Ilhota também com relação ao acesso da Estrada Geral do Baú Alto, do Alto Baú, né? Era um acesso que estava uma ponte sendo feita lá, mas com as chuvas que ocorreram em janeiro, a ponte provisória ela foi levada pelas águas. Sim. Então a gente vê que existem muitas regiões com problemas de acessibilidade lá em Ilhota. Além dessa região, tem outras regiões com esse problema? Com certeza, Aline. Ilhota, ela tem uma extensão muito grande de estrada de terra, né, de estrada de chão. Nós temos hoje 446 quilômetros de estrada de chão. Então, dar manutenção para todas essas estradas, com o maquinário praticamente depredado que pegamos, e assim, sem condições nenhuma de uso, isso está sendo difícil para a Secretaria, né? E também com o orçamento que pegamos, porque o orçamento que repassaram para nós da gestão anterior foi um orçamento muito pequeno, muito apertado, né? Aí fica por volta de R$1 milhão, e isso para a gente botar maquinário em dia, botar a macadamização, que é importante. Hoje falta muito macadame nas estradas, né? Falta muito macadame. Então é patrolada a estrada hoje, amanhã chove, já continua o mesmo buraco. Por quê? Porque falta material. E o problema lá dos baús, que era aquelas pontes, a gente já resolveu, graças a Deus. Estivemos numa reunião junto ao DENIT, lá em Florianópolis, e viemos a resolver aquele problema.
Só que assim, a estrada do Alto Baú e do Alto Braço, né, daquela região lá do Morro do Baú, é um problema muito sério por causa das chuvas e lá então é muito morro. Então a gente tem um problema sério de acessibilidade lá. Mas graças a Deus estamos tentando resolver na medida do possível. Vocês estão buscando algum investimento também para garantir a acessibilidade a todos os locais do município? Então, Aline, como eu ressaltei há pouco, como o nosso orçamento é muito apertado, então a gente tem ido buscar recursos fora. Nós estamos aí com um convênio junto ao gabinete do deputado Jancuma, que é um convênio de R$500 mil para compra de macadame, que hoje o município não tem o minério, não tem a pedreira disponível, né, que todas as pedreiras que tinham no município foi requerido por terceiros. Então precisamos de dinheiro, estamos num convênio junto ao gabinete do Jancuma. Eu acho que mais tardar aí para o mês de junho, julho, estamos, né, com esse dinheiro aí nos cofres da prefeitura para poder prestar esse trabalho à comunidade. E também estamos buscando, junto ao governo federal, né, Ministério das Cidades, estamos buscando convênio para pavimentação de ruas, porque precisamos pavimentar ruas. Hoje o que falta em Ilhota é rua pavimentada. Nós recebemos há algumas semanas do secretário de administração, Fernando Neves, e ele tinha vindo de Brasília junto com o prefeito Daniel Bossi e nos informou que o prefeito tinha ido buscar investimentos para todo um projeto de reurbanização daquela área da margem direita de Ilhota, né? Com certeza. Hoje nós temos lá um projeto, né, que requer R$11 milhões para esse trabalho ali na margem direita, né? Com esse 11 milhões a gente pretende pavimentar as ruas com asfalto, calçadas, pretendemos também investir na iluminação pública, que hoje a cidade está praticamente no escuro por falta de recurso, né? E também de drenagem. Iluminação pública também afeta a sua secretaria ou seria a de obras? Com certeza, é porque assim, a gente trabalha meio junto lá, eu e o secretário de obras, e a iluminação pública ela é relacionada às nossas duas secretarias, até porque existem os carros, né, e motoristas, e a gente sofre também com esse problema. O pessoal também vem reclamar, e com razão, porque o povo contribui e quer ver o melhor para a sua cidade. Eu li esses tempos num veículo local reclamações de moradores de Ilhota com relação à iluminação pública, mas como as secretarias atuam um pouco diferente, aqui em Gaspar é uma secretaria só, né? Então por isso que eu perguntei se é da sua responsabilidade também. Eu sei que a sua responsabilidade também afeta a coleta de lixo, diferente do que é aqui em Gaspar, que é o SAMUSA, que cuida desse setor. Lá em Ilhota é a Secretaria de Transportes. E essa semana aconteceu uma polêmica lá também, né? Aline, eu diria que a coleta de lixo ela é um problema muito sério. Porque, como eu ressaltei antes, nós pegamos os veículos todos sucateados, né? E hoje nós temos 2 caminhões para coleta de lixo. E somente nesse mês de abril, nos últimos 10 dias, eu tive uma despesa muito grande com manutenção desses caminhões, onde que atrasou toda a coleta de lixo. E a comunidade reclama com razão, porque é um serviço que tem que ser prestado à comunidade, não pode faltar. Eu tenho um problema muito grande também lá, na minha secretaria com a coleta de lixo, é devido à falta de pessoal. A falta de pessoal, por quê? Somente na minha secretaria hoje, eu tenho 6 funcionários que são efetivos, né, no auxílio doença. Então, se hoje me faltar um funcionário na coleta de lixo, eu tenho que recorrer a outro. E assim, não é fácil tu tirar um funcionário da função dele para botar em outra, principalmente na coleta de lixo, sabe? Então eu tenho enfrentado, eu e o secretário de obras também, a gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande com a falta de pessoal. Pois é, então entramos na questão da estrutura da própria secretaria. A gente sabe que no começo do ano a nova administração de Ilhota pegou a prefeitura num estado bem problemático. A gente esteve inclusive na Secretaria de Obras, a gente viu os estados das máquinas lá. Já deu tempo de recuperar alguma coisa? Como é que vocês estão trabalhando? Olha, a gente está trabalhando de acordo com a necessidade. Então, né, mais uma vez eu venho aqui falar do recurso. O meu recurso é muito limitado, né? Então assim, eu dei prioridade para caminhões e patrolas, que é o que eu tenho que fazer manutenção nas estradas. Outra prioridade minha é a balsa. Então eu tenho um gasto muito grande com a balsa.
e a coleta de lixo. São os 3 fatores ali que eu tenho investido ali, ó. Mas assim, ó, praticamente estamos lá somente há 90 dias. Nesses 90 dias, de 15 a 16 dias, a administração anterior ficou ainda dentro da contabilidade da Prefeitura de Ilhota para entregar a parte deles, que teria que ser entregado até dia 31 e não foi entregue. Então isso atrasou todo o processo licitatório, né? De manutenção, de compra, Então, assim, ó, esses 90 dias foram muito curtos para mim. Eu ainda não dei conta, nós ainda não demos contas de botar as coisas totalmente em dia. Então, uma coisa, eu queria até aproveitar aqui o veículo de comunicação para pedir um pouco mais de calma para a população, né? Um pouco mais de calma, porque não está sendo fácil. Bom, a gente sabe também que o secretário de administração, naquele dia que ele esteve aqui dando entrevista, daqui ele seguiu para uma reunião na Anfre e, se eu não me engano, tinha relação com a coleta de lixo também. Ele trouxe novidades aí para a atividade no município? Na verdade, assim, ó, a reunião lá era com algumas pessoas até da Europa e dos Estados Unidos que fazem uma coleta de lixo diferenciada lá. Até quando eu vinha para cá, vinha conversando com um amigo que me acompanhou. Né? Mas assim, ó, é uma coisa que é a longo prazo ainda, sabe? Então, para vir para o Brasil. O nosso problema hoje, ele é imediato, ele é para ontem, né? Então, o que nós temos que fazer? Eu, como secretário, eu acho que até isso daria um impacto na sociedade, mas eu opto por terceiros fazer o trabalho, sabe? A comunidade vai ter um gasto, vai ter uma... Mas eu acho que é a solução. É a solução imediata. Terceirizar, né? O serviço. Porque hoje eu posso até nós fazer aquisição de 2 caminhões novos, por exemplo. Um exemplo. Vou fazer aquisição. Mas tem o processo licitatório, tem todo um trâmite legal da lei, que isso me daria uma demora de mais 120 dias. E Ilhota não pode esperar. O problema da coleta de lixo é muito grande, sabe? E se eu fosse terceirizar, eu podia optar agora por regime de urgência, por exemplo, pelo problema que está atravessando a cidade. E seria a solução no momento para o município. Vocês estão pensando nisso, em fazer isso? Na última terça-feira, no final da tarde, eu tive uma reunião com o secretário de administração e com o prefeito Daniel Bose, né, e eu expus isso para eles, né, eu coloquei isso para eles, a possibilidade de nós terceirizarmos o serviço. Então é um problema, é uma coisa que está sendo analisado. Eu acho que até na próxima terça-feira ele tem uma resposta para mim. Bacana. Esse é o secretário de Transportes, o Toninho Russi, que está conversando com a gente aqui no Gaspar News. O programa está acabando. Eu tenho uma última pergunta para você. A gente está acompanhando notícias aí na mídia local, regional, do estado das cidades do litoral com essas chuvas dos últimos dias. Graças a Deus aqui Gaspar não teve problemas com isso por enquanto, mas a gente quer saber como é que está lá Ilhota. A Secretaria de Transportes vai ter muito trabalho nos próximos dias para colocar as estradas em dia? Com certeza, Aline. A gente tem um problema muito sério no bairro Pedra de Amolar, que é um bairro distante também, assim como os Baús do centro da cidade, e lá naquele bairro tem uma comunidade que é muito baixa. Então, assim, ontem, por exemplo, com aquela pouca chuva que deu, houve algumas situações de alagamento, e com essas situações de alagamento, estraga calçamento, estradas, as ruas ficam deterioradas. Então, é um problema muito sério para nós as chuvas. Agora, até o final da semana, vocês vão estar trabalhando lá na região? Com certeza, já estamos desde ontem lá, né? A partir do momento que alagou, a gente já começou a mexer, tanto eu como a Secretaria de Obras e também a Defesa Civil se deslocou para lá, e a gente está, até no final da semana, pretende solucionar o problema. Legal. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Esse foi o secretário de Transportes de Ilhota, o Antônio Carlos Russi, participando aqui do Gaspar News. Muito obrigada pela sua participação, e a gente coloca sempre o nosso programa à disposição sempre que tiverem novidades lá de Ilhota. É isso aí, Aline, eu que agradeço. Muito obrigado. Quero agradecer também ao nosso internauta Glaucio Oliveira de Marques, que mora em Manaus. Glaucio Oliveira, desculpa, ele mora em Manaus e disse que está sempre ligado aqui na TV Gaspar, está acompanhando aí o Gaspar News ao vivo lá de longe, viu, o estado de Manaus. A gente sabe que temos gasparenses espalhados no mundo todo e pessoas, internautas de todas as cidades e nacionalidades acompanhando o jornalismo aqui da TV Gaspar. E o Gaspar News fica por aqui. Amanhã tem mais do seu Jornal Diário ao vivo aqui na TV Gaspar, às 13 horas,
para todos os internautas. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada também aos nossos patrocinadores, Ciplac Forros e Divisórias, LHS Móveis, Que Loja Multimarcas e Marques Contabilidade e Assessoria. O Gaspar News volta amanhã. Uma boa tarde para você.